A besta apocalíptica. A paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos. Toda honra e glória seja dada ao nosso Senhor Jesus Cristo, por essas revelações que serão trazidas a público agora. Eu sou apenas um servo e nada mais, de nada saberia, caso não fosse revelado lá de cima, pois, apenas Deus é o único que conhece o futuro, e mais ninguém, e se essa revelação realmente veio dele, certamente vai, ou já está se cumprindo. Na noite do dia 10 de janeiro de 2004, tive um sonho, desses que não é comum sonhar todo dia, portanto não se pode definir como coisas da minha cabeça. Sonhei que estava num lugar onde nunca estive antes, de repente, me vi no interior de uma casa de pessoas que eu não as conhecia e por isso me escondia para observar uma criança diferente de todas as que eu já tinha visto antes. Era um menino ruivo, cabelos bem lisos e olhos de um azul intenso, bonito, aparentava ter naquele dia, entre 2 a 4 anos de idade aproximadamente. Eu me encontrava escondido atrás de uma pilastra no interior daquela casa, enquanto observava aquele menino brincando. A casa era de uma família muito rica, que vivia nos Estados Unidos. Algo me dizia que sua mãe era muito famosa, embora, no sonho, eu sabia quem ela era, eu não posso revelar, para evitar problemas. No interior daquela mansão eu tinha medo de que alguém me visse, enquanto observava aquele menino brincando na sala. Ele tinha muitos brinquedos, várias caixas, mas naquele momento ele se interessava apenas por um carro vermelho de controle remoto. Num instante, ele pegou aquele carro, que tinha lataria de aço, e o amassou todo, e imediatamente pôs sua mão sobre o brinquedo amassado fazendo-o levitar, enquanto, sem nenhum esforço físico, desamassava por completo o brinquedo. Eu via as laterais do carro voltando à sua forma, como se nunca houvesse sido amassado. Aquele menino tinha muita naturalidade no exercício de tal poder, apesar de sua pouca idade. De repente apareceu uma senhora, era a sua avó, que ao me presenciar ali, perguntou-me sobre ele, sem querer revelar-lhe o segredo, para que não a assustasse, disse-lhe apenas que era ele, ou seja, o filho de Satanás, pois, antes mesmo de ele se revelar por si mesmo, algo já me revelava quem ele era, mas a avó dele não me entendeu. De repente, no mesmo terreno vi outra casa toda queimada, e percebi a mãe do menino se lamentando a respeito do incêndio. Naquele instante, percebi também que aquela mulher tinha uma filha adolescente, também ruiva, cabelos longos, e ela era bonita. Quando, novamente voltei a dar atenção para a casa onde estava o menino, percebi que ele havia se isolado num quarto escuro e trancou a porta para que ninguém entrasse. Naquele instante, percebi que toda a casa tremia e do seu interior vinha e descia pelas paredes uma baba transparente e grossa que escorre pelo pátio, algo nojento. Percebi que, quanto mais saía aquela baba das paredes, mais forte ficava o tremor da casa. Naquele instante a avó do menino desconfiou que tudo aquilo que estava acontecendo vinha dele, e ameaçou bater-lhe o advertindo, mas imediatamente eu a impedi para que ela não corresse risco de ser morta pelo menino, pois, até aquele momento só eu sabia do que se tratava. Naquele instante chegava em casa a irmã do menino, e logo que ela chegou, comecei a ouvir uma voz telepática que vinha do quarto onde ele estava, e a voz era dele. E aquela voz telepática fazia um convite à menina e, só eu e ela podíamos ouvir aquela voz que dizia: "A besta te chama para o servir." Ao ouvir aquela voz que vinha através do pensamento, a adolescente percebeu que era do seu pequenino irmão e seguiu para o local onde a chamava. Eu ainda encontrava-me do lado de fora da casa, quando vi a menina saindo para fora com algo estranho coberto com roupas de cama,
enquanto era seguida por um enorme cachorro preto que havia surgido do nada, tendo todos saído do quarto onde estava o menino. Embora o que ela levava estivesse coberto, percebi que havia algo debaixo daquela coberta que tinha uma aparência muito estranha. Percebi que aquela coisa estranha era o seu próprio irmão que havia se transformado naquela coisa esquisita, como se fosse uma espécie de gato preto que nunca vi antes, algo mesmo diabólico. E também o cão preto que a seguia, parecia algo vindo das profundezas do inferno. Ele era alto e possuía grande corcunda, com pelos arrepiados, orelhas grandes e pontudas, focinho comprido, e grandes presas caninas. Eles saíram correndo em direção à floresta, e quando eu os segui para ver aonde eles iam se esconder, o menino que havia se transformado naquela coisa estranha, deu ordem ao cão para me matar, porque ele não queria que ninguém soubesse da sua existência, e também porque ele sabia que eu era cristão. Mas depois daquela ordem o cachorro resistiu em cumpri-la. Parecia que ele tinha medo de me matar, mas parece que isso soou como uma afronta à coisa estranha, que embora fosse menor do que o cão, ele pulou dos braços de sua irmã e cravou uma mordida no lombo do enorme cão, fazendo com que ele me perseguisse para intentar contra a minha vida. Então, comecei a correr, mas ao perceber que seria inútil fugir, decidi encará-lo. Parei e deixei-o vir em minha direção. Quando ele saltou sobre mim, eu o golpeei no pescoço e o matei. Mas enquanto eu esmagava a sua cabeça, o cão se transformou numa espécie de pato preto com longo pescoço, parecendo mais um cisne negro. Daí eu acordei. Até então, até hoje, nunca entendi por completo este sonho, embora, pelo menos numa parte, eu saiba que tem a ver com o nascimento do filho de Satanás. Moral da história: depois deste sonho, lembrei-me de outro que havia tido no ano de 1996, quando vi no sonho aquele homem muito carismático vestido de preto e que carregava a Bíblia Sagrada ou Alcorão, por onde quer que fosse, e andava rodeado de pessoas que o seguiam. Ele havia incentivado o cultivo da agricultura transgênica, tendo feito coisas absurdas, como por exemplo, frutos com genes de animais, como a goiaba, que tinha gene de ovo de galinha. Naquele sonho todos aclamavam seu nome como um deus, por algo que ele havia feito, o qual até hoje não me esqueci. Inclusive, 17 anos depois alguém com o nome que eu vi neste sonho assumiu o poder de uma nação, porém, esta revelação eu conto em um outro vídeo. Jesus Cristo já está às portas, o tempo está próximo. Maranata, ora vem Senhor Jesus.